Você está pensando em empreender? Então fica ligado que eu quero só te falar uma coisa aqui que talvez possa soar como desmotivador, mas não, é principalmente para fazer com que você entenda uma coisa que lá atrás alguém tivesse me dito, teria facilitado a minha vida talvez nesse percurso, nesse meu caminho que eu trilhei. Eu sempre pensava, deixa eu só pegar aqui rapidinho, vamos ali, só que daí eu vou pegar só uma coisinha, que de repente fica mais fácil, eu vou sentar mais aqui na sala, e aí fica mais fácil a gente conversar. Tá muito sol. Ai, ficou melhor. Deixa eu só fechar a janela aqui também. Qual o maior perigo de você abrir uma empresa que, ainda mais em dias de crise? O principal problema é você estar pensando em abrir uma empresa para conseguir um emprego. Tá? Eu estava falando isso com um amigo meu e que ele tem uma empresa e eu perguntei para ele como é que ele estava estruturando, quais eram os dias que ele conseguia tá livre para sair, para poder conversar talvez com alguns clientes ou então ver outras oportunidades. E ele disse para mim: não, Daniel, eu não consigo fazer mais nada, já tive que mandar gente para a rua, eu estou no operacional, eu estou fazendo financeiro, eu faço administrativo, então ele tem que vender, ele tem que ir em cliente. E aí eu disse assim: cara, eu já entrei nessa mesma onda e eu posso te dizer assim, é um tiro no pé e eu entendo esse lado. Eu só mudei quando realmente uma pessoa chegou para mim e disse assim: Daniel, o teu negócio que tu está tendo hoje é um autoemprego. E aí eu parei para pensar, tipo, pô, será que? E aí, como é que eu vou mudar se nessa época aí eu estava bem complicado em função de que eu estava com funcionários, mas aí logo que começou a crise, lá por 2012, uma coisa assim, 2012, tinha alguns colaboradores que começaram a dizer: ah, Daniel, a empresa tal está me oferecendo X valores para eu ir trabalhar lá. E eu dizia: vai porque aproveita enquanto ainda não está uma crise grande, porque não faz sentido o que está acontecendo no nosso país, uma hora vai estourar esse negócio, e todos nós sabemos que a coisa estourou, mas o que me chamava a atenção, e foi uma falha até de eu não ter acreditado, se eu tivesse acreditado mais na minha consciência do que estava acontecendo, do que eu estava vendo o cenário, talvez eu pudesse ter saído até melhor da situação do que a grande maioria aí que tiveram empresas que fecharam, empresas que tiveram que mandar um monte de funcionário embora. E no nosso caso lá foi o contrário. Alguns colaboradores chegavam e diziam: ah, tô pensando em sair. E eu dizia: cara, vai porque aproveita, se é o que você está buscando, vai lá. Só que, ao mesmo tempo, isso eu errei no sentido de que eu pensei: bom, se essas pessoas estão saindo, não tem problema, eu volto e começo a fazer a parte, se precisar, comercial, posso fazer um pouquinho também na parte operacional e fico também no administrativo. Quando fui ver, eu estava simplesmente voltando mais ou menos há quase 8 anos atrás, nessa época, e praticamente começando a empresa. No sentido de a empresa faturava, mas eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia 8 anos antes. E aí eu aprendi que o grande perigo é realmente você criar uma empresa para ter o autoemprego. Então, se você está pensando em abrir porque você talvez esteja somente, por exemplo, estou desempregado e vou abrir por causa disso, se o teu motivo é esse, tá? Se essa é a tua motivação, talvez você tenha um problema porque você vai demorar um pouquinho mais para receber o que você necessita para sobreviver ou até mesmo o seu valor, quanto que você vale pelo teu conhecimento, tá? E eu não estou aqui, volto a dizer, vai ter uma enxurrada de gente que não vai gostar talvez, porque eu não estou falando aqui o que é o prático, o que é fácil, o que é só chegar ali, abrir uma empresa e vai sair faturando. Tá? O que eu estou falando é, se você tem um motivo, se o motivo é eu quero abrir uma empresa com o objetivo de ajudar minha família, mas eu vou deixar um prazo de 6 meses, 1 ano, se precisar 2 anos para eu deixar a empresa amadurecer e aí obter os resultados, ok. Mas se você está pensando apenas no curto prazo, te confesso, então estude um pouquinho e vá tentar ser funcionário, porque não é tão fácil. E o pior ainda é se você virar um escravo da sua empresa. Tá? Você tendo esse autoemprego, que foi quando esse meu amigo comentou essa expressão, para mim me chocou muito, porque eu disse assim, realmente, eu criei na época um autoemprego. No caso, eu acordava
Todos os dias tinha que estar lá batendo praticamente um ponto, para depois no final do dia não ter horário para ir para casa, porque eu tinha que finalizar, e quando ia ver não tinha nem o meu retorno necessário. Até que eu entendi como as coisas funcionavam. Então, criar uma equipe, desenvolver, dividir a parte do administrativo, comercial e também o operacional, e aí cada pessoa fazer a sua atividade da melhor forma, e hoje eu consigo ter tempo livre para fazer a empresa funcionar, ao mesmo tempo criar vídeos aqui, conteúdo, trazer conteúdo para o pessoal, ajudando também do que eu gostaria de ter sido ajudado na época e para desenvolver aí cada vez mais o mercado. Eu espero que você tenha um motivo maior do que somente ter um emprego, que seja alguma coisa maior. Como é que eu posso dizer aqui para que não fique repetindo a mesma coisa? Eu prefiro muito mais te trazer um cenário realista, mais para um lado pessimista, mas aí quando você fizer, você vai ver assim, poxa, não era tão difícil. E você vai lembrar assim, pô, o Daniel me disse, me criou toda aquela expectativa difícil e quando fui ver eu consegui. Então é muito melhor do que eu chegar para você e te enganar dizendo assim, não, vai lá que é super fácil, que vai dar tudo certo e você cair do cavalo. Talvez você depois queira meu fígado, enquanto que se eu, do jeito que eu sou, é assim que eu trato com todo mundo, eu falo até mesmo com os colaboradores, ou então meus amigos que me conhecem, quando eu falo cara, não pensa que é bem assim, mas vai lá e faz. Ok, depois as pessoas voltam e dizem, Daniel, eu fiz, deu certo, obrigado pela tua dica, isso tudo que aconteceu era verdade. É verdade. Para terminar aqui rapidinho, me segue no Instagram, eu já trago conteúdo um pouquinho diferente lá, para daí sim te trazer uns insights aí que facilitem no teu dia a dia, tá bom? Um forte abraço, até logo!